A conversa agora é sobre verão, sol, praia, piscina, férias e, claro, os cuidados íntimos. Nessa época, é comum nós mulheres passarmos aí muitas horas com biquíni molhado, maiô, e isso pode ser muito perigoso para a nossa saúde. E quem vai trazer agora os detalhes para a gente, falar sobre esses prejuízos para a nossa saúde, é o ginecologista José Eng. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Ver Mais. Olá, Flávia, tudo bem? Tudo bem? A gente vai começar a entrevista de hoje já com a participação de você aí de casa, porque já tem. Vamos dar uma olhada. A Fernanda Silveira. Nessa época do ano, ficamos com o biquíni molhado por um tempo maior. Isso pode, então, doutor? Então, o biquíni molhado, usando ele há muito tempo durante o dia, pode propiciar o aparecimento de fungos, que o mais comum é a cândida, e também de cistite. Então, o ideal é assim, quando a mulher for na praia ou na piscina, chegar em casa, já trocar o biquíni, colocar uma calcinha de malha, um pijaminha, não ficar muito tempo com o biquíni molhado. Chegar em casa, já trocar. É porque a gente se empolga, né? A gente vai pra praia ou pra piscina com a garotada, a gente quer ficar o dia todo. E quando a gente tá, por exemplo, numa piscina, na casa de alguém, é bacana durante o dia a gente trocar essa roupa íntima? É, principalmente assim, trocar por um outro biquíni mais sequinho. Porque a lycra molhada, ela vai propiciar esse aparecimento de infecções, né? Enquanto tá dentro d'água, não tem problema? Não, não tem problema. Pode usar o biquíni o tempo que quiser, mas assim que tiver a oportunidade de trocá-lo por uma roupinha seca. E falando da questão da praia, e areia, Muitas vezes a gente acaba ali sentando na areia para brincar com a criançada, às vezes senta na canga, às vezes senta na areia direto. Isso pode trazer algum problema para nossa saúde? Em termos de infecções assim vaginais, a areia não tem problema. Mas o que ela pode dar é micose, Conhecida como popular pano. Então essa micose pode dar na virilha, na parte externa ali da genitália. Isso vem da própria areia, mas assim, em termos de corrimento, de infecção, de cistite, a areia não causa nenhum problema, não. Você falou da questão da infecção urinária. Quais os sintomas? Quando que a gente percebe que não está legal? O principal sintoma é disúria, a gente chama que é a ardência para urinar, E aquela vontade de fazer xixi toda hora? Exatamente, que parece que a bexiga tá cheia? Vontade de fazer xixi, tem que fazer xixi toda hora, um pouquinho de dor assim na região da bexiga. Aí sempre procurar o médico, o ginecologista, ou o próprio médico do plantão, para que seja receitado o antibiótico adequado. Mas, doutora, essa infecção urinária, ela é considerada pelo menos aí uma vez por ano nas mulheres ou não é para ter? Isso mesmo. Ela é considerada, o máximo ela pode dar uma vez por ano. 2 vezes ou 3 vezes mais em um ano já é considerado cistite de repetição. Aí o tratamento é mais prolongado. E o que causa a cistite, além dessa questão do biquíni, do maiô molhado? Tem alguma coisa relacionada à alimentação também ou não? Alimentação, sim. Tomar muitas frutas cítricas, pode propiciar. Estresse. As mulheres hoje se estressam muito, gente, a gente não pode mais ficar estressada, porque o estresse causa, assim, uma lista gigante de doenças, não é verdade? Causa baixa imunidade, o estresse. E é muito comum, assim, as minhas pacientes, que eu tenho pacientes que fazem faculdade, na época de prova, elas sempre vêm consultar com cistite, infecções. Então, você de casa já dá uma dica para o seu marido, para os seus filhos, olha só, não me estressa, porque senão eu vou ficar com cistite. Já é uma ótima dica. E tem mais participação do público agora também. A Cláudia, quando estou naqueles dias, tenho receio de entrar na água. Posso ou há risco de infecção? Então, Cláudia, não tem problema nenhum, você pode entrar na água menstruada, isso não causa infecção, isso não vai causar corrimento, sem problema nenhum. Falando nessa questão do ciclo menstrual, as mulheres utilizam muito o absorvente interno. É ok utilizar o absorvente interno? Tem um período que a gente deve utilizar? Assim, como que acontece? Então, sem problema nenhum usar o absorvente interno, Você pode utilizá-lo. Principalmente durante o período de verão, Quantas horas a gente pode ficar? Até 8 horas você pode ficar com ele, depois você tira, Mas até 8 horas não tem problema nenhum. Não tem problema. E a questão do absorvente, assim, qual que é melhor indicado, assim, para a saúde da mulher? O absorvente, assim, o ideal é sempre trocar ele, Pelo menos trocá-lo 2, 3 vezes no dia, porque o absorvente, ele pode propiciar, sim, corrimentos e infecções, A gente tem agora o absorvente do copinho, que é uma novidade, Que é um absorvente que é de silicone. A gente separou fotos, para quem não conhece ainda, esse, Isso mesmo. E aí é colocado pela própria paciente na vagina, E ele é reutilizável. É fácil de colocar, é só dobrar, que nem está aparecendo na fotinha ali. E ela mesma, deitadinha, coloca. Aí toda vez que ela for utilizar, ela lava ele, utiliza em torno de 8 a 10 horas. Ele tem um custo de R$90, se eu não me engano. Então, a longo prazo, vai ser até mais barato do que o absorvente normal, E o absorvente de copinho, ela vai utilizar o resto da vida, se ela quiser.
Entre cada ciclo menstrual, o ideal seria fervê-lo em água. É isso que eu ia perguntar, e a higiene no caso, isso, né? Durante aquele período menstrual ela lava e depois, na próxima menstruação, ela ferve na água e volta a utilizá-lo todo dia, tira, lava. Ele é ótimo, é uma novidade bem boa. É bom até para o meio ambiente, né? Porque você acaba não descartando, né? Outro tipo de absorvente. E a questão da calcinha absorvente? Então, a calcinha absorvente também tem que ter um pouquinho de cuidado pelo fato da cola dela. A cola dela pode propiciar, assim, o aparecimento de fungos, principalmente de infecção. Mas a calcinha, ela é muito boa, assim, desde que seja de malha, né? Você falou antes da candidíase, né? Que é algo também que é comum nas mulheres. Quais os sintomas? Cândida é muito comum, principalmente no verão, né? Ele é um corrimento que aparece como uma nata coalhada, assim. A paciente sente como se fosse uma nata coalhada, ele é grumoso e dá muita coceira vaginal. Então, a paciente, ela... É obrigatório ter a coceira, no caso? Normalmente, sim. Se for candidíase, sim. Candidíase, sim. Ela vai ter a coceira, vai ter ardência para urinar, né? Ardência vaginal. E o tratamento dele, ele tem que ser utilizado pelo menos por 7 dias, né? É um creme vaginal, mais um comprimido. Então, a paciente começa a ter muita coceira e aí ela nos procura e a gente passa esse medicamento. E se as mulheres passarem por isso, fungo, bactéria, não procurar um especialista, não procurar um médico, o que pode acontecer de mais grave lá na frente, doutor? A cândida, assim, não tem tanto problema assim, mas os sintomas vão ser, assim, muito irritantes para ela. Mas as bactérias podem dar infecção dentro da barriga, a gente chama de doença inflamatória pélvica, que é grave. Então, do útero passa para dentro da barriga e isso, as pacientes às vezes têm até que internar para fazer medicamento endovenoso. Então, sempre que tiver um corrimento ou uma cistite, sempre procurar o mais rápido possível atendimento médico. E para a gente encerrar, falando da questão da calcinha, qual que é o tecido melhor indicado, assim, que não causa problema nem desconforto para as mulheres? A calcinha que mais dá problema é a de lycra. Né? Ela dá muita cândida. Que é a que mais vende no fim, que mais vende, que mais se utiliza, né? O ideal é calcinha de renda, de malha, de algodão principalmente. De algodão. Renda também? Renda também, mas principalmente com fundinho de algodão, assim, é o excelente. Assim, a lycra, assim como o biquíni, vai propiciar mais infecções. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais.